E agora, entre hoje e amanhã, o pessoal da faculdade eles vão estar se reunindo para comentar se quando que voltam as presenciais, né? Eles já estavam querendo que retornasse na quarta-feira, mas está com essa questão de confirmar certinho. Então, pode ser que a nossa próxima aula já seja presencial, mas de qualquer maneira eu aviso vocês, ainda não saiu nada oficial, hoje e amanhã ainda é remoto pelo Google Meet, e daí a partir de quarta talvez retornaria a aula presencial, mas vamos ver o que eles dizem lá, tá bom? Alguém tinha pedido para entrar, não sei qual colega que foi, e acabou dando um probleminha aqui na hora de eu aceitar, mas acho que daqui a pouco ele tenta de volta. Então, eu queria comentar com vocês que se por acaso durante a aula ou agora mesmo já tiver o microfone atrapalhando vocês um pouco, vocês me avisam que dali eu tiro a câmera, tá bom? Que dali eu tiro a câmera e para um pouco do chiado, que na outra vez ficou melhor. Mas o Renan já comentou ali que tá normal e que o Marlos disse que não tá incomodando muito, tá bom? Mas se tiver, vocês me avisam que dali eu troco. Oi, professora. É, Pode falar. é que a gente tem uma reunião marcada hoje da questão do nosso TCC, que daí, como Aham. a gente não está tendo uma presencial, a gente não está conseguindo se reunir com os professores, no caso, né? E Uhum. a professora lá, ela dá aula a semana inteira, o único horário que ela tem disponível para falar com a gente é hoje, 8 horas. Aí, tipo, a gente queria avisar você que a gente vai ter que falar com ela, mas é porque já Tá. faz Aham. 2 semanas que a gente está esperando, sabe, para falar com ela. Não tem problema. De qualquer maneira, daí a aula vai ficar gravada, né? Ah, E dali depois vocês podem retornar e ver a aula gravada, não tem problema não. tranquilo. É que a gente também tem data, sabe, professora, para ficar encaminhando os arquivos. Então, se a gente não souber o que fazer, daí a gente fica perdido daí. Ah, sim, não se preocupe, não tem problema não. Obrigada por terem avisado. Beleza, obrigado, professor. Beleza? Obrigada. Então, daí se tiver o microfone atrapalhando um pouquinho vocês do chat, vocês me avisam. Eu vou compartilhar então já aqui a minha tela, vou ver o máximo que eu conseguir passar para vocês até dar o horário de vocês terem que sair. Já deixei lá no próprio Ava, tanto a parte dos slides da aula de hoje, quanto dois documentos bacanas, que um é sobre o Plano Municipal de Saneamento de Fazenda Rio Grande, então eu achei bacana, porque tem tudo a ver, né, com o município, e daí vocês podem ver na prática mesmo qual que é o manancial de abastecimento, a população, então é bem bacana. E o outro é sobre o estudo da concepção de bombinhas, tá bom? Então, dali que a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso também. Então, primeiramente, né, retomando aqui a nossa... Vocês conseguem ver a figurinha? Se alguém puder falar no microfone, que agora acho que o chat está ruinzinho. Dá para ver sim, professora. Tá bom, obrigada. Então, aqui só lembrando como que é o nosso sistema de abastecimento. Hoje a gente vai começar a dimensionar ele, né? A gente falou um pouquinho na semana passada e agora a gente vai fazer um pouquinho mais de cálculos. Então, a gente tem desde a ordem de fazer a captação desse manancial, cuidando da vazão que vai ser captada, cuidando com que não seque o rio, mas que também esteja escolhendo um manancial que tenha qualidade boa, vazão boa, que vai atender e suprir a demanda de toda a população. Daí a gente viu que tinha a parte da adução, que é a tubulação, tanto para a parte da água bruta, quanto depois da água tratada, né? Então ela vai passar por uma estação de tratamento, por todas aquelas fases que a gente já comentou, e depois disso a água tem que ser reservada, né? Justamente com fatores de segurança, caso tenha algum pico no sistema, também porque dependendo do horário você demanda mais água ou demanda menos. Então, para evitar até mesmo que haja ar na tubulação, é bom ter esse reservatório cheio, garantido que tem água tratada. Além disso, outro caso muito importante também é de ter a reserva d'água na questão de casos de incêndio, tudo. Então, eles têm água disponível para poder apagar o fogo em qualquer incidente que possa vir a acontecer.
E também, daí por último, a gente tem a parte da distribuição. Como a gente comentou, a parte mais custosa, assim, realmente mais onerosa do sistema de abastecimento é as tubulações para distribuir essa água tratada, porque pense, são muitas casas, né? Muitas residências, muitas áreas comerciais, depois também a parte industrial que vão demandar dessa água, então a tubulação nessa hora é a que mais pesa, né? Então faz com que realmente de todo o projeto que a gente vai estar calculando, a rede de distribuição é a mais cara, né? Mais até do que você tratar, reservar, porque se você reserva, ele tem sim um custo adicional no começo de você construir toda a estação de tratamento, construir os tanques reservatórios, né? Mas a parte que sempre tem custo é a questão da distribuição. Até mesmo porque existem casos que às vezes vai ter vazamentos, existem sempre casos de novas residências sendo acopladas ao redor do município, então você tem que estender a rede. Então, tudo isso vai fazendo com que realmente a rede de distribuição seja a mais cara de todas e a que demanda sempre uma atenção especial. É claro que todas elas precisam de atenção, a gente sabe que a parte de tratamento, então, também precisa sempre estar sendo cuidada, é por isso que diariamente eles vão fazendo as análises na qualidade da água e caso vejam que tem algum problema, fecha, né, o registro para a água não ir passar, para realmente resolver aquele problema. Enquanto isso, a cidade vai utilizando a água que está reservada e já tratada. E depois que foi feito o tratamento adequado, fez tudo que precisava ser arrumado no sistema e foi verificado que atendeu agora os parâmetros da potabilidade, abre de novo o registro e distribui então para a cidade toda. Então aqui tinha aquela outra figura que a gente estava comentando, a gente tem tanto a parte do manancial, quanto a parte do tratamento, a reserva e depois a distribuição. Lembrando que sempre a gente vai ter uma parte de bombeamento, tanto na parte de retirar o manancial e levar para a estação de tratamento, como também estações elevatórias. Porque a estação elevatória você vai elevar a reserva da água e também antes de distribuir, para que a mesma possa estar escoando pela gravidade. Então, você realmente deixa ela num ponto mais alto, claro que depende muito da topografia do município que a gente está abordando, mas essa estação elevatória, ela também é importante para isso, porque ela garante que a água vai estar escoando de maneira adequada. Então, o sistema de abastecimento para o consumo humano é aquela que tem, então, é uma instalação com várias obras civis, daí conta também a parte dos materiais, equipamentos que foram utilizados, tanto para produzir essa água potável, então dentro da estação de tratamento, quanto depois para estar distribuindo a água canalizada para as populações. Então o sistema de abastecimento é tudo, desde o ponto do manancial, do riozinho que está sendo coletado, tratar e levar ela até a rede de distribuição. Então, isso é muito importante de, quando vocês falarem do sistema de abastecimento de água, não é só sair ali da reserva e chegar nas casas. O sistema de abastecimento é tudo, desde o princípio, desde quando você está fazendo a captação dessa água. E é necessário, sim, que ela passe por um processo de permissão. Então, você tem que fazer um projeto, apresentar no governo, ele é discutido, é feito, sim, um licenciamento, então você não pode construir simplesmente porque é uma demanda que a cidade tem, é feito o projeto, apresenta-se esse projeto, faz o EIA-RIMA, que é o estudo dos impactos ambientais, e o RIMA é o relatório, e esse relatório ele é um pouquinho mais resumido do que todo o estudo do sistema de abastecimento, mas ele também tem que estar numa linguagem acessível. Então, tanto quem conhece os termos técnicos como aqueles que não conhecem vão ler aquele relatório e vão entender do que se trata, né? Então, questão de valor, cronograma, tudo tem que entrar no projeto. Então, quando a gente verifica que a densidade demográfica de uma comunidade está aumentando muito, não tem a condição de você ficar criando vários poços artesianos para todo mundo. Chega uma hora que realmente, como tem muitas pessoas, a parte mais econômica e a melhor, mais viável para você tratar e fornecer água potável para aquela comunidade é implantar, sim, um sistema de abastecimento de água.
E como a gente comentou, muitas vezes acontece a situação de que, além de que você tenha que permitir a construção, muitas vezes você já tem o sistema de abastecimento de água lá construído e agora é necessário você aumentar, porque dali a cidade aumentou, então você tem que alcançar todos o sistema de abastecimento. Então, aumentar talvez outro ponto de captação, ou talvez outra estação de tratamento, outro ponto de reservação, a fim de que você consiga alcançar todo mundo. Todos têm esse direito, né? Tem o direito de receber água, então por isso que eles devem ser, então, atendidos. Daí existe uma questão, como a gente tem comentado, que a parte de receber água, a maioria da população recebe. É claro que temos muitas pessoas, ainda dependendo dos estados, que a situação é um pouquinho mais precária, né? Mas quando a gente compara a questão de abastecimento de água e coleta de esgoto, a gente verifica que tem mais, sim, o abastecimento de água do que a coleta do esgoto propriamente dita. Então, infelizmente, às vezes a pessoa até recebe uma água ali da torneira, mas na hora de lançar os dejetos acaba lançando de maneira errada. Então, quando vive, às vezes, em regiões mais ribeirinhas, infelizmente acaba jogando o esgoto direto no rio, né? E a gente vai conversar um pouquinho mais depois disso, quando passar a próxima prova, né? Então, eu ia até comentar com vocês, a gente tem aula de hoje, e a próxima aula é normal, né? E dali uma antes, que vai ser, se eu não me engano, acho que no dia 22, vou confirmar aqui na agenda, eu quero fazer uma revisão com vocês antes da prova. Então, é dia 19, porque dia 22 iniciam-se as provas, né? Então, provavelmente a nossa prova vai ser no dia 26, na segunda 26. Então, por isso que dali no dia 19 que eu ia estar fazendo com vocês essa parte de estar fazendo uma revisão da matéria, quais são os pontos importantes, tirando dúvida caso alguém tenha ainda. Então, a gente define o sistema de abastecimento de água como um conjunto dos estudos e conclusões referente a diretrizes, parâmetros e as definições para fazer o sistema inteiro. Então, a gente precisa, quais são as etapas, né? Identificar os fatores que fazem parte do sistema de abastecimento de água, então, tudo. Eu preciso selecionar um manancial adequado, depois ter as tubulações que vão fazer a coleta. Então, tem que ter todos os dispositivos que vão coletar na vazão adequada, que vai levar para a estação de tratamento. Dentro da estação de tratamento, eu tenho que saber todos os setores que a água vai ter que passar. Eu vou ter que fornecer os produtos químicos, né? Então, para fazer esse tratamento e que ele seja adequado. Então, não é só jogar o produto químico e lá esquecer. É preciso sempre também estar fazendo as análises, né? Então, essa água, eu comentei com vocês, diariamente tem que fazer análise da água, porque a gente não pode descuidar em momento nenhum de fornecer uma água que está com algum problema para a população. Então, depois, verificar a parte de quantificar quantos reservatórios eu vou ter, quais que vai ser as minhas adutoras em toda a rede de distribuição, se eu vou colocar elevatório ou não, se não precisa, e dependendo se a minha estação de tratamento já está num ponto mais alto do que o resto do município, então ela já vai cair por gravidade, não preciso me preocupar. Agora, se eu tenho bairros, né, igual Bairro Alto ou outros bairros que realmente eles estão numa localidade um pouco mais elevada que os outros, eu vou precisar sim de uma estação elevatória para que essa água então suba para lá e possa depois cair e atender a todo mundo. Então, outra parte importante do sistema de abastecimento de água é fazer o diagnóstico se já existe um sistema no local. Então, vocês vão ser contratados e vão ter que verificar, será que já existe algum sistema? O que aconteceu? Eles estão querendo aumentar ou eles estão querendo implementar, porque até então eles só usavam poço, ou a população cresceu muito e a gente está precisando realmente, talvez aumentar, colocar um outro manancial, mais uma estação, aumentar apenas a parte da rede de distribuição. Então, o primeiro momento é chegar no local e conseguir identificar essas situações. Saber se já existe um sistema ou não, saber quanto que é a população, né? Se a população está aumentando ou não. Então, são todos os detalhes que devem ser sempre considerados. Além disso, você precisa estabelecer os parâmetros básicos do projeto.
eu tenho que saber quanto que eles vão estar fornecendo em valores também, tá? Então, quando a gente fala em planejamento, o planejamento econômico também é importante de ser verificado, porque de antemão vocês já vão saber, por exemplo, poxa, eu não vou ter muito dinheiro para gastar com material. Então, se eu quero gastar com material que seja de qualidade, afinal, depois vocês vão assinar esses projetos, fazer RT, e se der qualquer problema nessa anotação do registro do trabalho de vocês, nessa ART, é vocês que vão ficar sendo responsáveis. Então, a simples justificativa de, não tinha orçamento, a gente colocou um material mais simples, ele deve ser sempre tomado cuidado antes, porque você tem que escolher, tudo bem, algum material que às vezes seja um pouquinho mais em conta, mas ele tem que ser eficiente, porque se depois você utilizar uma tubulação que o material é baratinho, ela vai depois, quando ter a vazão mesmo, escoar, pode vazar, né? E tudo isso faz com que você tenha que trocar o sistema inteiro. Então, imagine a situação de que você construiu o sistema, está prontinho, mas ele não ficou num lugar muito adequado, por exemplo, debaixo da rua, passou muitos carros naquela semana, fez uma pressão e a tubulação não aguentou. E teve vazamento, tem que parar, refechar o registro. Então, sabe, são dores de cabeça que tem que evitar um pouquinho antes. Então, é sempre importante vocês lembrarem disso também, que quando for fazer o projeto, tem que ver a parte econômica também e quanto que o financeiro vai estar fornecendo de verbas para o projeto. Daí depois, vocês fazem os cálculos, que é essa questão do pré-dimensionamento das unidades do sistema. Hoje a gente vai começar um pouquinho com a parte do reservatório. Na aula passada a gente falou um pouco sobre a tubulação de acordo com a vazão existente. Então, o próximo ponto é escolher a alternativa que é mais adequada, comparando as questões técnicas, econômicas e ambientais. Então, aqui a gente tem esse ponto muito importante, porque não adianta ele ser bem técnico e é o mais adequado, porém é muito caro, ou vai fazer com que você tenha que desmatar muitas áreas ambientais, áreas de preservação. Então, sempre tem que acabar levando em consideração esses 3 pontos. E, por último, a gente tem também com relação a estabelecer as diretrizes do projeto. Então, que ponto que eu vou levar em consideração? Quais são os pontos que eu vou começar a fazer a construção, né? Lembrando que quando você começa a construir, tem que fechar algumas ruas, então tem que deixar de sobreaviso. Se já existe um sistema, você vai ter que fechar o sistema durante um período para construir e aumentar essa rede de distribuição. Então, são todas situações que você tem que avisar já de antemão, para que todo mundo já fique programado, né? Vocês verificam que quando tem esse problema de abastecimento, a população já fica lá em polvorosa e quer entender o que aconteceu em situação de acidente. E em situação de obra, infelizmente, também tem que estar tudo bem organizado para evitar esse tipo de problema. Então, que você não feche o sistema e acabe atrapalhando o abastecimento sem estar avisando a população antes. Então, a gente tem aqui quais são as atividades. Primeiro, caracterizar a área de estudo. Você vai chegar na área de estudo, vai verificar as condições físicas, ocupação e o uso do solo. Então, se é uma área mais industrial, se é uma área de agricultura, se é uma área comercial, se tem muitas residências. Vai sim verificar aspectos sociais e econômicos. Então, como que é a condição financeira daquela cidade, mas também se existe mão de obra, né? Ou se vai ter que contratar alguém da cidade vizinha para poder trabalhar ali. Então, todos esses são pontos que, quando você chega na hora, já vai caracterizar. Além da infraestrutura de condição sanitária. Então, quando a gente fala em sistema de abastecimento de água, a gente acaba levando em consideração também o sistema de abastecimento de esgoto, porque um está ligado com o outro, né? Você acabou de construir a parte da água, já vai ter que também dar condições do esgoto, ele tem que estar com uma drenagem adequada, justamente para você evitar com que haja contaminação de esgoto com a água da chuva, né? Ou se você também vai fazer um sisteminha com coleta da água da chuva, como tem hoje essa questão do PURAI, que ele obriga que as novas construções tenham esses dispositivos dentro do
do domicílio, então, por exemplo, que faça uma coleta da água da chuva, que utilize para descargas sanitárias ou para lavagem do piso. Então, dependendo dos novos prédios, eles só são aprovados, as obras, se eles mostrarem que eles fazem, sim, um sistema de captação da água pluvial. Então, é muito importante verificar essas situações e também entra a questão do lixo, se o lixo ele vai ser coletado ou não. Lá na conta da água, quando vocês pegam lá, já tem a taxa de coleta do lixo, tem a taxa do esgoto, né? Além da taxa normal do tratamento da água. Então, já está tudo ali na mesma conta. Depois disso, você verifica se tem um sistema de água lá, como que é a condição dele, se ele está bacana, se tem que trocar tudo, se existe algo que pode ser simplesmente alterado ou ampliado. Vai levantar os estudos e planos que já existiam. Então, muitas vezes, aqui nessa área era uma área de preservação e tinha tantas araucárias e a gente não pode cortar essas araucárias, né? Ou tem que ter uma licença para poder fazer esse corte arbóreo, dependendo dos locais. Então, existem, às vezes, alguns estudos que já vêm para facilitar, mas existem outros que vão ser utilizados apenas para fim de comparação. Então, por exemplo, aqui essa área antes era vazia, agora já tem 4 casas, né? Agora já tem um pessoal ali que invadiu e está morando ali e quer água também para eles. Então, os estudos que já existiam têm que ser levados em consideração. Quanto tempo que existe esse estudo, se realmente ele está atendendo ao que é a realidade no dia atual. Então, é muito importante verificar também isso. Estudos com relação à demografia e uso ocupação do solo. Então, a gente verifica como que é a parte de residências, qual que é a área mais industrial, qual que vai distribuindo realmente esse plano e uso do solo. Então, é muito importante verificar isso, porque você consegue ver quais são as regiões que vão demandar mais água, né? Se não adianta colocar um sistema lindo e maravilhoso num cantinho lá da tua rede, do teu sistema, que talvez nem vai ter muita casa para receber. Então, é claro que para menores custos, leva-se em consideração construir esses sistemas o mais próximo da população e deixar apenas aquelas cidades, aquelas casinhas que estão um pouquinho mais distantes receber a água depois, mas não vai, então, evitar gastos, né, desnecessários. Mas igual a gente falou, se as tubulações de distribuição são as mais caras, né, de todo o sistema. E, além disso, tem a questão de verificar os critérios e os parâmetros do projeto. Então, é muito importante você saber qual que vai ser o padrão de potabilidade, quais são as características que a tua água tem que ter, né? Os limites máximos permitidos. Então, tudo isso entra nessa questão. Daí, depois, outra atividade a ser desenvolvida, fazer a demanda da água. Então, igual a gente falou, é preciso saber quantas pessoas eu tenho morando naquele município. A minha demanda vai ser maior conforme as características do tamanho da população, das características se é um setor industrial, se são indústrias, quanto de água cada uma delas vai precisar. Então, você faz esse cálculo das demandas. A gente tem já um valor de 150 litros, em média, por habitante, mas em alguns cálculos vocês vão considerar 200 litros por habitante, tá bom? E depois também, muito importante verificar se existe um manancial. Não adianta você querer construir um sistema e verificar lá, poxa vida, não tenho nenhum manancial superficial, nenhum riozinho ali que garante esse uso fácil, né, para o meu sistema de abastecimento. Daí o que vai ter que fazer? Mais estudos para verificar se não existe, por exemplo, um manancial subterrâneo. Então, também aí existe um custo adicional. Você vai ter que abrir valas, vai ter que achar esse lençol freático, né, para poder fazer essa captação. Então, com tudo isso, né, você vai verificando a seleção dos mananciais, qual que é o melhor, qual que é mais viável, qual que realmente vão te dar licença ambiental para poder construir. Então, isso entra também nas atividades. Depois disso, você coloca as alternativas de concepção. Então, igual a gente estava falando, existem os projetos, mas você já tem que ir preparado com alternativas. Olha, você vai gastar tanto utilizando tal manancial, fazendo a captação desse manancial, por exemplo, superficial, e usando esse tipo de tubulação. Ah, não, mas está muito caro. Bom, então a gente pode fazer esse mesmo manancial
superficial, mas usando um outro material um pouco mais barato, mas que é resistente, que é de qualidade. Ah, não tem uma outra fonte, porque esse manancial está com pouca vazão, não vai conseguir atender. Daí você já vem com mais uma outra opção, uma outra alternativa. Ah, pode ser utilizado esse outro manancial subterrâneo. Então, é muito importante vocês conhecerem a área, porque com certeza vai ser levantado várias perguntas até você poder comprovar qual que é a mais viável. Lembrando que é sobre todos os aspectos técnicos, econômicos e também ambientais. Depois disso, você faz um pré-dimensionamento das unidades dos sistemas, tanto da parte de captação, a estação elevatória, a linha de recalque, as adutoras, que são as tubulações da água bruta e da água já tratada, a estação de tratamento da água, e depois o reservatório e as redes de distribuição. Então, olha o tanto de cálculo que tem aí para ser feito. Então, um dos primeiros cálculos é verificar a vazão do rio, verificar quanto que ele consegue fornecer, e dali depois ir fazendo os cálculos de quanto que deve ser gasto de tubulações com adutoras, se vai utilizar estações elevatórias, a estação de tratamento, qual vai ser o dimensionamento dessa estação de tratamento, e com isso também o quanto que eu vou gastar ali com coagulantes, floculantes, né, para a parte da filtração, para depois desinfectar essa água. Então, tudo é muito importante de ser discutido. E, por fim, né, um dos últimos pontos é estimar os custos dessas alternativas que você colocou, analisar elas na parte técnica, econômica e ambiental, que eu comentei com vocês, e fazer essa comparação. Infelizmente, nessa hora é que vai ficar aquele conhecimento, né? Dependendo da tua equipe. Alguns vão falar assim, não, mas vamos pensar na parte ambiental, tem que ser desse jeito, e o outro já é mais preocupado com a parte financeira, vai falar assim, não, mas assim vai ficar muito mais caro. Então, existe a necessidade de ter um consenso, fazer pesos e medidas, que é realmente mais viável ou não, e o bacana de estar numa equipe multidisciplinar é que é isso, cada um vai levantar um aspecto diferente, e no final vai ser feito esse comparativo das alternativas. E, por fim, escolhe-se, né, a concepção que acharam melhor, a mais viável, para depois ser posta em prática. Então, aqui eu falei para vocês que eu comentei essa questão de ter colocado 2 documentos no AVA, um que é sobre o estudo da concepção do sistema de abastecimento de água no município de Bombinhas, em Santa Catarina, e o outro é o Plano Municipal do Saneamento Básico do município aqui de Fazenda Rio Grande. Então, ele estava vinculado de 2013 a 2016, mas eu vou estar, então, só mostrando para vocês aqui um pouquinho, eles para vocês verificarem aqui. Então, o primeiro é o estudo de concepção do sistema de abastecimento em Bombinhas. Então, é só para vocês verem o tamanho do documento. Ele já está no AVA, quem tiver interesse pode baixar. É legal de vocês terem esse material, porque se precisar, vocês já vão saber todas as etapas necessárias. Então, eu vou aqui baixar para vocês a parte que diz a questão do sumário. Vamos ver aqui, que está aqui, figuras. Aqui já passou e está nos anexos, então está por aqui. Então, ele vai falar todas essas partes, normas, diretrizes, igual nesse caso é Bombinhas, é Santa Catarina. Então, existem outras normas que tem que estar sempre se adequando à norma que está vigente lá, né? A legislação vigente. Mas, quando a gente fala das normas brasileiras, as NBRs, que são utilizadas no cálculo do dimensionamento, elas já são padrões, igual o nome diz, NBR, são brasileiras. São normas federais, que já têm, então, os cálculos previamente ditos ou tabelados, então isso favorece com que consiga, então, calcular de uma maneira mais certeira, assim, quanto que deve ser cada um das tubulações, os dimensionamentos. Então, de acordo com o tipo de sistema que a gente vai utilizar, você vai usar uma norma específica, e eu vou passar para vocês as normas que existem. Então, aqui ele fala os critérios que ele escolheu para o reservatório, para a estação de bombeamento, para a rede de distribuição, as válvulas redutoras de pressão, né? Se você não fazer a redução da pressão, a gente sabe que, infelizmente, a tubulação pode vir a estourar, daí vai causar um vazamento, tem que fechar registro, abrir a rua,
tratar aquele situação, né, poder colocar uma tubulação nova que vai aguentar uma nova pressão. Então, tudo isso é muito importante de ser verificado. A gente tem aqui também a parte dos cadastros técnicos, comerciais, então quem que fez a parte do projeto, também a questão de quanto que vai ser os consumos e perdas, lembrando que sim, existem perdas já que são oriundas do sistema em si, então é preciso sempre estar verificando. Além disso, a gente tem aqui a análise da curva do consumo e das perdas, que foi verificado, e também áreas críticas. O que seriam as áreas críticas? Tanto na alta e na baixa temporada. Então, igual Bombinhas, a gente sabe que ela é uma cidade turística, o pessoal vai ir mais em época de férias e também em época de verão, calor. Então, já sabe que nessa alta temporada vai precisar de mais água. Não apenas para quem já mora no lugar, mas também para os visitantes que vão até lá, né? E olhem aqui, ó, igual eu comentei com vocês, nesse caso, para o sistema de distribuição e para as propostas do sistema de abastecimento com a alternativa 1, 2 e 3. Então, justamente para isso, para você poder discutir depois qual delas que vai ser aceita e vai ser colocada em prática. Depois aqui ele mesmo já colocou qual foi a escolha da alternativa, então também justificando, ó, escolhemos a alternativa 3, porque é a mais viável técnico, econômica e ambientalmente de todos, né? Então é importante sempre estar discutindo essa questão do por que foi escolhida essa alternativa e não a outra, né? Então também tem aqui questão com relação aos prazos, quanto que seria gasto, né, tempos para cada um delas em curto, médio e longo prazo, as análises ambientais. Então, é um documento bem completo, quando vocês estiverem assim, com mais calmos e tranquilos, dá uma olhadinha para você ver como que ele é um trabalho extenso, e isso não conta nem a parte de caracterização da área, porque senão seria um documento muito maior. A gente tem ali EIAs, rimas, com muito mais que 300 páginas, né? E imagine, o RIMA daí já é um relatório mais resumido. Mas o EIA mesmo são vários profissionais, cada um falando da sua parte, da questão da água, da questão da vegetação, questão da fauna que tem no local, outra parte mais geograficamente. Então, são vários quesitos que são levantados de tanto impactos que vão ocorrer se você implantar o sistema lá. Então, a gente verifica aqui os critérios, né, que foram utilizados para a rede de distribuição, para o reservatório, as estações de bombeamento, e também tem aqui, por exemplo, assim, qual que era a idade, né, da rugosidade dos tubos, qual que é o diâmetro utilizado. Então, são tabelas importantes para vocês verificarem que, de acordo com a condição do projeto de vocês, vocês vão estar utilizando, então, cada um deles. Então, note que a gente tem o tipo de material, se eu vou utilizar aço soldado, ou se eu vou usar PVC, ou polietileno de alta densidade, que é um pouquinho mais resistente, né, do que um plástico normal, e também verificar ali com quantos anos ele aguenta. Então, válvula de pressão, aqui, então tem toda essa parte. Eu vou passando um pouquinho mais rápido, só para mostrar para vocês, que tem essa questão, ó, da alta temporada e baixa temporada, né? Então, janeiro, calor, verão, todo mundo na praia, todo mundo indo viajar, já então, sabido que a produção de litros por segundo tem que ser maior do que numa baixa temporada, que de 40 caiu para 35. Então, a gente verifica aqui a parte do consumo, quantas que são as perdas, sabendo quando tem mais pessoas utilizando, às vezes elas não utilizam de uma maneira muito adequada, então daí vai tendo mais perda, porque o pessoal vai gastando mais. E aqui tem os bairros em vermelhinho de cada um que vai participar dessa rede de distribuição. Tá bom? Então, é um trabalhinho bem completo, tá mostrando bastante detalhes, o bairro, ele vai apresentando para vocês as vazões, então aqui os pontos, né, dos data loggers para verificar a pressão em bombinhas e assim por diante. Tá bom? Então aqui tem as ilhas, vocês vão dando uma olhadinha para verificar como foi extenso isso. E eles também levaram em consideração que, por exemplo, às 5 horas da manhã,
o consumo era o mínimo, baixo, baixíssimo, mas meio-dia era onde tinha um consumo mais alto. Por quê? É a hora que o pessoal vai almoçar, demanda de água, às vezes foi para a praia de manhã, chega então ali na hora do almoço, além de preparar comida, também toma um banho. Então, veja como é importante essa questão de ser discutida. E depois disso, a gente tem aqui a questão dos prazos, quanto tempo vai levar, sabendo que se eu quero fazer um sistema mais rápido possível, eu vou demandar mais pessoas, eu vou demandar a compra de material mais rápido, então também isso acaba custando um pouquinho mais caro. Tá bom? Então, eu acho que desse documento, era isso que eu quero comentar com vocês hoje, mas depois vocês dão uma olhadinha nele, só passando rapidinho aqui. Acho que era isso, ó. E depois aqui tem aqui, é bem legal, tem toda a parte da rede de distribuição para chegar as tubulações até a casa das pessoas. E o outro documento, que dali eu acho que vai ser mais legal ainda, porque se trata justamente de Fazenda Rio Grande. Então, é esse outro documento, ele é o Plano Municipal de Fazenda Rio Grande, ele estava vigente de 2013, né, até 2016 ou 17, 2016. Só que ele serve, assim, como um parâmetro bacana de vocês estarem observando. Então, ele fala aqui, ó, quanto que é evolução populacional, as distâncias dos pontos, como que é o clima, aspectos econômicos. Então, ele faz uma descrição realmente de Fazenda Rio Grande e verifica o sistema de abastecimento de água, o sistema de esgoto que já existe, né? E com isso eles podem apontar a necessidade ou não de melhorias. Então, a gente verifica aqui a questão do atendimento desses bairros, né, que tem ali em Fazenda Rio Grande, e vai abordando cada um dos pontos em questão. Eu queria mostrar para vocês como é importante verificar aqui, ó, o crescimento é evolução populacional. Então, a população urbana, né, aqui tem os anos, em 2010 eles fazem uma projeção até 2042, então 40 anos. Normalmente vai de 10, 15, 20, até 30 anos, realmente se faz esses cálculos para ver como que vai crescer. Ó, de 75 mil em 2010, quase 76, eles puxaram ali para 135, então dá quase o dobro, né? Não chega a dar o dobro, senão ia dar 140, 150, né? Que deu um pouquinho menos. Mas note como em 30 anos a população vai crescendo. Então, eles têm que levar em consideração isso, porque a população vai aumentar, e se a população aumenta, são mais pessoas precisando da água. Além disso, é mais esgoto sendo gerado, vai precisar tratar. E a gente sabe que quanto mais pessoas dentro da casa, vai gerando mais resíduo também. Então, são vários pontos que devem ser sempre verificados. E dentro da questão da drenagem, é porque você vai construir mais casas, vai ter que fazer a pavimentação de mais ruas e vai ter que ter a coleta da água e da chuva também. Então, bocas de lobo, tudo isso deve ser considerado. Então, a gente tem aqui também os dados geográficos, né, latitude, longitude, ele fala tudo, como que é o clima, os aspectos econômicos, o PIB, né, a indústria dominante, ó, produtos alimentícios, bebida e álcool, madeira imobiliária, produtos minerais e não metálicos, então tudo isso é levado em consideração. Então aqui a gente tem, ó, o rio desse pique, né, e aqui ele tá, ó, fazendo a parte de ser o rio que vai ser captado e utilizado nesse sistema de abastecimento. Então, ele aqui vai falar para vocês o sistema de abastecimento, como que é a captação. Então, olha que interessante. Aqui, ó. Aqui, ó, os mananciais para abastecimento são, ó, Rio Passaúna, Miringuava e o Despique. São os três, então, para atender a Fazenda Rio Grande. Além disso, ele fala embaixo aqui, a vazão total dos três é de 9.371 metros cúbicos por hora. Então, a gente tem 3 rios que vão ser utilizados, captados, né? E a sua menor produção é de 600 metros cúbicos por hora. Então, ele fala a questão da adução, a água bruta é captada, recalcada, né? Através de elevatória e é transportada. Aí depois ele vai para onde? Vai para o tratamento. Então, tá aqui.
A estação de tratamento, ela tem capacidade de 7.200 metros cúbicos por hora, a ETA Miringuava. Já a ETA Despic, mesmo volume, 7.200 metros cúbicos por hora, não é volume, né? É volume por hora, então é vazão. E depois a gente verifica também que essa projeção de abastecimento, né, é para habitantes até o ano de 2030. Então a gente está agora em 2021, são mais 9 anos aí que eles têm que tomar cuidado, lembrando que vai precisar sim fazer essa alteração no sistema para poder atender todo mundo daqui a alguns anos. Então, a gente verifica aqui a parte da reservação, né? Quanto que ele faz a reserva, 18.000 metros cúbicos na Itapassaúna, 10.000 na Itamiringuava e 4.000 na Itadespic. Tá bom? Então, aqui a gente faz um somatório de todos eles, lembrando que não adianta eu ter um reservatório muito grande em determinado ponto, sendo que às vezes não vai alcançar aquela outra casinha que está lá no fundo, lá no final da rede de distribuição. Por isso que então ele tem 3, justamente para conseguir atender toda a demanda do município inteiro. Tá bom? Então, fala aqui das comunidades. E depois ele fala sobre as melhorias, o que ele tem que fazer, porque nesse caso já existia o sistema de abastecimento. Então, ele estava falando para vocês o que era necessário de estar fazendo melhorias. Então, quanto que é o índice do esgotamento sanitário? Olha só, no município é de aproximadamente 39% de atendimento, então não chegava nem a 50% de todo o município. Então, eles querem melhorar muito esse ponto, né, para poder realmente ter a coleta do esgoto. E daí aqui são a parte das ligações, rede coletoras e assim por diante. Então, também, depois tá lá no AVA para vocês, é só baixar e daí poder ver um pouquinho sobre cada um desses pontos, né? E é bacana porque vocês conhecem o bairro, daí fica mais fácil até de poder falar, nossa, então por isso que aquele bairro não tem muito abastecimento, não tem a coleta de esgoto ainda. Então vocês vão conseguindo se achar até melhor, né? Então ele depois tem aqui a parte de alguns cálculos, né, que foram feitos, então tem planilhas no Excel, é bem bacana, um documento completinho para vocês verem. Tá bom? Agora, voltando aqui no slide, são esses documentos para vocês baixarem. Quais seriam, então, as normas, né? Igual eu falei para vocês, são normas brasileiras, então é de uso federal, você vai utilizar aqui no Paraná, se for fazer em Santa Catarina também, vai utilizar normas brasileiras, em estados no Nordeste também, então você vai sempre utilizar essas. Elas partem da 12.211, então a primeira vai falar sobre a concepção dos sistemas públicos, depois a 212, poço de captação subterrânea, depois captação de água de superfície e a outra bombeamento da água. Então, a 12.211 até a que veio 2 a mais, tira aqui a 12.214. Depois disso, a gente tem a 12.215, que é com relação à adutora, depois com relação à ETA, na 12.216, depois vamos falar sobre o reservatório. Então, note como ele está fazendo toda a parte, captou de água superficial ou subterrânea, daí falou da parte adutora, tubulação, daí todas as etapas, ó, foi para 12.216, que é a da ETA, a estação de tratamento, depois para 217, que é o reservatório, na 12.218, a rede de distribuição, e, por fim, então, a gente tem aqui um indicador dos custos. Igual eu comentei com vocês, se a gente somar os custos, conforme a gente vai aumentando a população, mais custos vai tendo, isso é óbvio, né? Mas que existe necessidade de fazer mais rede coletora, tudo. Mas quando a gente leva o ponto de captação, adução, bombeamento, tratamento, a reservação e a distribuição, o gasto maior, o custo maior, sempre está sendo verificado na parte da distribuição. Então, note que antes tinha pouco, quando a gente tem uma população de até 10.000 habitantes, os gastos em captar e distribuir era quase a mesma coisa, de 30% para 38%. Não é muito discrepante. Em compensação, se eu tenho
populações maiores que 100 mil habitantes, a captação, imagina, 3% do custo e 76% é de gasto com a distribuição. É justamente por isso, tem muita gente, muitas casas, você vai gastar com muito mais nessa parte da distribuição e ter a tubulação chegando em todas as residências. Então, agora vamos um pouquinho para os cálculos do dimensionamento. Então, a gente já viu essa equação, então é importante vocês lembrarem dela, vai cair na prova quando a gente for fazer cálculo de dimensionamento, e um dos primeiros pontos é lembrar a vazão. Então, como que a gente calcula? Nós temos dois coeficientes, um que verifica o dia de maior consumo, né, no ano, e também a hora de maior consumo, que é o K1 e K2, levando em consideração que para dimensionamento se considera o K1 como 1,2 e o K2 como 1,5. Daí você vai depender da sua cidade, do município, vai colocar o valorzinho da população, e o consumo per capita, que é o QE, a gente diz ali que é o per capita. Então, o consumo, quanto uma pessoa gasta no dia, é em base de 150 litros. Tem alguns exercícios que vai deixar bem claro para você. Considere que o per capita é 200. Então, daí, nesse Qzinho aqui menor, você vai substituir por 200. Então, para eu ter, né, os litros por habitante e dia, né, eu preciso fazer uma conversão quando eu quero transformar que a minha vazão seja em só litros por segundo. E é por isso que eu divido por 86.400. Então, como que eu vou fazer para medir a vazão? Lembra lá dos córregos, o método mais simples é você contar o tempo e verificar que você tem um recipiente que você já sabe o valor do volume dele. Então, um tambor, por exemplo, de 50 litros, eu vou encher no leito do rio e vou contar quanto tempo demorou para encher aquele volume. Então, aqui a gente tem um exemplo. Se eu tenho um tambor de 200 litros, eu fiquei lá enchendo no rio. Opa, encheu, pode parar o cronômetro. Deu quanto tempo? 50 segundos. Então, 200 litros eu enchi em 50 segundos. Então, eu tive uma vazão, em média, ali de 4 litros por segundo. Tá bom? E caso eu queira transformar depois para minuto, para hora ou para dia, você vai multiplicando pelos parâmetros. Lembrando que 1 minuto tem 60 segundos, 1 hora 60 minutos e um dia 24 horas. Daí você vai apenas fazendo a conversão de unidade. E você também pode fazer a vazão levando em consideração a área, né? Só lembrar, o que é a área? A área é metro quadrado, né? O que eu preciso mais para transformar em vazão, que é metro cúbico por segundo? Falta um Mzinho e falta o S. Metro por segundo é velocidade, quantos metros andou naquele determinado período, naquele tempo, né? Então, para você fazer o cálculo da vazão, levando em consideração a área, é só multiplicar pela velocidade da água. A gente também viu na aula anterior. Então, você leva em consideração que eu tenho dois pontos, A e B, com uma distância entre eles de 10 metros, né? E o tempo que eu gasto para percorrer esse trajeto. Então, se demorou 20 segundos, você tem a velocidade ali, que era 10 metros por 20 segundos, então deu 0,50 metros por segundo, né? E com isso você vai poder fazer o dimensionamento. Então, a tua tubulação vai depender da vazão, vai depender da velocidade. O bacana é que já tem isso tabelado, você não tem que ficar calculando. Vai na norma, procura lá. Então, um exemplo, né? Se eu tenho uma vazão máxima de 2 litros por segundo, eu sei que o meu diâmetro da tubulação tem que ser 60 milímetros, tá bom? E depois, agora, para verificar o tamanho no reservatório domiciliar, ou seja, numa casa, num domicílio, que é aquela questão de você ter a caixa d'água, né? É preciso, então, você saber, durante o período de um dia, quanto tempo que ele gasta. E, além disso, a sua caixa de água tem que estar limpa e tampada, evitando, né, com que evapore a água que está lá, e também evitando a entrada de bichos, assim, perdendo totalmente a qualidade da água. Então, a água estava desinfectada, estava boa, e depois ela acabou sujando por causa da entrada de bichos e tudo, né? Então, você deve levar em consideração o cálculo sabendo da população, então, sabendo per capita, quanto que é o consumo e quantas pessoas você quer atender naquela casa. Então, aqui, levando em consideração que cada pessoa
consome 150 litros, né, por dia, cada um deles. E em uma residência que nós temos 5 pessoas, para calcular o reservatório é só fazer o produto dela. 5 pessoas vão precisar de 150 litros por habitante por dia, vai dar 750 litros. Mas isso eu considero se o meu sistema de abastecimento ele é contínuo. Se eu sempre vou estar usando e a água já vai estar sendo reposta. Quando você não tem água sendo reposta, ela não está sendo abastecida assim dia e noite. Isso significa que eu vou usando a água, vai esvaziando no meu reservatório, na minha caixa de água, daí eu tenho que multiplicar por 2, que é nesse caso, quando eu só tenho algumas horas que vai ser abastecida, que vai encher a caixa d'água. Então, eu ponho uma margem de segurança, igual aqui, ó, multiplico por 2, então eu ia precisar de 750 litros, agora virou 1.500 litros como segurança. Então, aqui tem um dos exercícios, né? Como que pode cair na prova também. Calcular, né, a vazão do dimensionamento do sistema de abastecimento de água para atender uma população de quantos habitantes? 100 mil, e levando em consideração que o per capita é 150 litros habitante por dia. Então, aqui está claro quanto que é a população, quanto que é o per capita, e você já sabe que tem que adotar ali o K1 como 1,2 e o K2 como 1,5. Então, você vai naquela formulazinha básica e é só substituir o valor. Então, substitui por 1,2, substitui por 1,5, a população 100 mil habitantes. O Qzinho per capita, nesse caso, ele é 150 litros habitantes por dia. Daí, você divide por 86 mil, vai te dar uma vazão de 312,5 litros por segundo. Tá? Então, depois, quando vocês puderem, façam essa continha desse slide para verificar ali na calculadora se bate o valor certinho com vocês, tá bom? Um outro exercício agora é a mesma situação, só que eu tenho que levar outros pontos em consideração. Então, também eu tenho 100 mil habitantes, porém eu tenho uma indústria no meio. E a indústria, ela consome 25 litros por segundo. A indústria não tem o mesmo per capita, né, igual uma pessoa. Aqui, nesse caso, ele está levando que uma pessoa vai gastar 200 litros habitante por dia, né? A indústria é só 25 litros por segundo. Então, esses cálculos, esses valores devem ser considerados na equação. E também diz aqui, levando também em consideração que o consumo na ETA é de 3%. Então, a gente tem aqui 3 equações principais que vão te dar a vazão de acordo com o que for o ponto dentro do teu sistema. Então, se for lá no comecinho, captação, estação elevatória, tubulação, até chegar na ETA, eu utilizo essa equação, certo? Esse 1,03 é porque eu uso 30% do sistema de abastecimento de água, 3%, então é 3 divididos por 100, 0,03, por isso que ele está aqui 1,03. E eu ponho a vazão industrial também na minha fórmula, essas outras você já conheciam o valor. Agora, na ETA, quando eu vou verificar da ETA até o reservatório, eu também levo em consideração a vazão industrial, que é esse QIND, e faço esse cálculo aqui, tá bom? E por último, para fazer do reservatório até a rede de distribuição, ou seja, até a casa das pessoas, eu faço agora com o K1 e o K2, a população per capita divido por 86.400 e somo quanto que a indústria está também demandando ali. Quando vocês fizerem essas continhas, né, mesma situação que eu falei para vocês, substituem os valores, é para dar, então, que a vazão de captação logo no início, elevatória, adutora e ETA, 311 litros por segundo, da ETA para o reservatório, 302, e depois o reservatório para a rede, 441 litros por segundo. Também vou colocar aqui a unidade só para vocês porem. Deixa eu ver aqui que ele não estava no segundo. Tá bom? Então, depois esses detalhezinhos eu arrumo no slide e coloco para vocês no AVO. Tá joia? Então, essas são as respostas para ter. Outra questão, igual eu estava comentando, é sobre o estudo da população. Então, é muito importante estar verificando a população hoje, atual, mas levando em consideração um período que vai acontecer no futuro. Então, daqui a 15, 20, 30 anos,
o quanto que essa população vai crescer e o quanto que vai demandar e vai mudar a vazão, né, necessária da água que deve ser, então, disponível para essa nova população. Então, a população também, ela vai ser considerada se ela é residente, então, que mora naquele município, se é uma população flutuante, né? Então, por exemplo, ao longo do dia, eles vão trabalhar no horário de serviço, mas depois cada um volta para sua cidade no final, para daí dormir em casa, que seria aquelas voltam para suas cidades dormideiras, né? Que seriam então aquelas cidades que apenas o pessoal tem a casa lá, mas não moram na outra onde elas trabalham. E principalmente quando tem município próximo assim. E outra questão também, levar sempre em consideração a população temporária, que é aquela população, então, que de acordo com a época do ano vai estar mais no local ou não. Então, leva-se em consideração temperatura, o clima, se ela é uma cidade turística ou não. Então, por exemplo, quando tem o Oktoberfest, né? Já sabe que em outubro é que vai ter uma população temporária maior do que nos outros dias. Mas em cidades de praia ou cidades que você verifica aspectos turísticos maiores, então daí nesses casos é em época de férias onde tem uma demanda maior. É claro que nem todo mundo tira as férias em julho, em dezembro, né? Essa época é mais quente, né? Em final do ano, ali, janeiro, fevereiro, vai ter bastante gente indo para os lugares procurando praia, piscina e tudo, né? Mas lá por março, abril e outros períodos também, agosto, setembro, sempre vai ter alguém tirando férias, então vai também ser uma população temporária em determinadas cidades quando forem viajar. Então, aqui a gente vai mostrar para vocês a questão de verificar o método de estudo da população, né? Existem vários métodos para você estimar quanto que essa população vai aumentar ao longo do tempo, mas o que eu gostaria de estar mostrando para vocês, que é uma das mais utilizadas, é por isso que vamos focar nela, que é o método geométrico. Então, a população vai aumentando ao longo do tempo de uma maneira geométrica. Então, aqui em vermelhinho tem para vocês a fórmula que vocês vão estar utilizando para os cálculos do dimensionamento. Então, numa população que hoje tem 280 habitantes e tem uma taxa de crescimento de 20%, ele quer saber daqui a 15 anos quantas pessoas eu vou ter. Então, você vai substituir nessa fórmula. A gente vê que a PO é a população inicial, né? Alguns chamam de PO, outros de P0, mas não importa, é o inicial. Então, aqui 280, 1 que é da própria equação, e a taxa de crescimento. Nesse caso, está levando em consideração 20%. Então, 20 divididos por 100 dá 0,02, que a gente coloca aqui a taxa de crescimento, elevado a 15, que é o tempo que eu quero pensar. Hoje eu estou levando em consideração 15 anos, mas tem projetos que vai levar 20, 30 anos. Então, de acordo com o teu projeto, você vai colocar esse tempo aqui, o valor que você quer calcular. Então, nesse caso, ele está colocando 15, e daí, então, 1 mais 0,02 dá 1,02 elevado a 15, vezes os 280 deu 377 habitantes. Então, aqui a gente nota que tem esse tipo de taxa de crescimento, aumentou um pouquinho a população. Agora, se eu levasse em consideração que a taxa de crescimento é outra, em vez de 20%, eu colocar aqui, ó, 40%, deixei em vermelho para mostrar para vocês. Então, aqui vai mudar, então é 40 divididos por 100. Então, vai ser 0,04, também elevado daqui a 15 anos, e a minha população agora aumentou para 504 habitantes. Então, note como essa taxa de crescimento vai depender muito da cidade onde vocês forem. Se tem o IDH alto, a taxa de natalidade, quantos filhos o casal vai tendo, se tem um, se não tem nenhum, ou se é uma população que tem 5 filhos por família. Então, isso tudo vai influenciar no cálculo na taxa de crescimento. Por isso que, às vezes, vocês vão, sim, recorrer aos dados do IBGE e, assim, vão poder colocar esses valores mais habituais, assim, mais adequados para o município que vocês estão projetando. Então,
a gente verifica aqui que também, quando a gente vê a questão de consumo per capita, onde que o pessoal consome, né? Então, levando em consideração que eles consomem 150 litros por habitante por dia, né? Aqui é o nosso 100%, a nossa última linha aqui. Então, levando esse cálculo em consideração, a gente diz assim, que por pessoa, né, per capita, então por pessoa, consome 30 litros por dia só no vaso sanitário, na bacia sanitária, o dobro no chuveiro, 60, o lavatório, 6 litros por dia, a pia, 45 litros por dia, porque está lavando louça, está cozinhando, né, a máquina de lavar, dividindo, né, pelos habitantes na casa, 7,14 litros por dia, e a torneira do jardim, 2,14. É claro que, né, nem vai, o pessoal vai regar todo dia. Às vezes ele vai regar lá no final ou só sábados, né? Então esse cálculo ele levou em consideração ali o mês, fez o somatório, dividiu por 30 para dar por dia, mas é claro que o pessoal não fica ligando a torneira do jardim todos os dias, né? Mas por isso que é feito esse cálculo médio. Mas assim, vaso sanitário, chuveiro, lavatório, pia, você vai cozinhar todos os dias que vocês fazem essa atividade. Então sempre vai estar ali os cálculos, tá bom? Então essa é a consideração. Então o nosso maior consumo é no chuveiro, que é 39,93, seguido da pia, que é comum, vai cozinhar, vai lavar o prato, tudo, e depois a bacia sanitária, o vaso sanitário. Por isso que você olha assim, nossa, se eu consumo 19% só no vaso sanitário, é interessante que eu faça o quê? Que eu faça a utilização de outros meios, né, de água para poder usar no vaso sanitário. Afinal, né, para que usar uma água potável de beber no vaso sanitário? Por isso que muitas vezes eles colocam então água cinza, que é do lavatório, então, né, do próprio máquina de lavar, que daí você coloca essa água para voltar ali para a bacia e poder dar a descarga. Outro ponto também pode ser utilizada a água da chuva, então faz a coleta da água da chuva, não é uma água potável, né? Você tem que fazer a desinfecção, mas também não é aquela água para bebida, para consumo, né? Então você também pode estar reduzindo nesses pontos. Alguns, inclusive, colocam uns baldes dentro do chuveiro para coletar aquela água e depois ficar dando a descarga. Agora, nessa época que estavam fazendo o rodízio, era muito comum o pessoal tentar, de todas as formas, garantir a água. Então, durante o chuveiro mesmo, colocava o balde lá para depois utilizar na descarga, para evitar que você perdesse a água ali da caixa d'água, que você precisava depois para tomar, que precisava para lavar, cozinhar. Então, para outros fins realmente mais nobres, que a gente chama. Então, esse foi os nossos primeiros cálculos. É calcular a população, quanto que é a população, calcular como que deve ser a reservação, ou seja, a caixa d'água em cada um das residências. Nesse caso agora, ele fala de um loteamento, então é um loteamento residencial, unifamiliar, com 420 lotes. Ele está considerando que em cada um dos lotes eu vou ter 5 habitantes e pede para você fazer, então, o cálculo desse reservatório. Então, você deve levar em consideração, nesse exemplo, que cada habitante vai consumir 200 litros por dia, tá bom? Então, diferente do outro que a gente utiliza 150. Então, se tiver isso no exercício, lê o enunciado e percebe, não, quer que use 150, não, agora quer que use 200. Então, isso vai do próprio exercício, tá bom? Então, o K1 e o K2 seguem com os valores já conhecidos, né, de 1,2 e 1,5. Então, também, para calcular o reservatório, mesma situação, eu faço a substituição desses valores. Mas, a primeira coisa que tem que saber é a população, porque nesse caso não é uma casa apenas, né, é um loteamento. Então, às vezes, eles querem colocar aquelas caixas de reservatório maiores, não cada um com a sua. Então, mas quanto que naquele loteamento em específico vai precisar? Seja por caixas d'água individuais, ou seja, por uma caixa maior. Então, eu vou levar em consideração que eu tenho 420 lotes
e tenho 5 habitantes em cada um. Faço o produto que me deu 2.100 habitantes. Depois, eu vou utilizar o cálculo, né, do volume que é utilizado. A minha população, 2.100 habitantes, o meu per capita está lá no enunciado 200, tá bom? Se não tivesse nada, uso 150, e o meu K1 e K2 que já é tabelado, minhas constantes. Só substituo esses valores nas equações, né, e me deu ali 756 mil litros por dia. Quero tirar aquele número que está muito grande, transforma de litro para metro cúbico, né? Então, tira 3 zeros, então ele virou 756 metros cúbicos por dia. Então, como que deve ser o volume do reservatório? Segundo a norma, ela pede que seja 1/3 do consumo diário, porque ela vai preenchendo ao longo do tempo. Então, se o meu consumo é 756, o terço disso é você dividir por 3. Então, o meu volume do reservatório vai ser os 756 divididos por 3, que vai me dar um valor de 252 metros cúbicos. Então, agora vamos lá para o dimensionamento desse reservatório. Então, a gente tem ali que o reservatório deve ter 252, né? E ele é dividido, né, segundo a norma, duas câmaras. Então, 252 divididos pelas duas câmaras, onde tem aqui o teu X e o teu Y, né? Com uma altura, né, de altura d'água de 3 metros, que também está ali na norma. Então, quando eu faço 252 divididos nas duas câmaras e na altura de 3 metros, eu tenho uma área de 42 metros quadrados. Dali eu faço, então, o cálculo desse X e do Y, né? A largura, né? E o comprimento. Então, faço o meu 42 vezes o 3/4, que é o valor do X, né? E depois o valor de Y, que também isolando, ele era o quê? 4x divididos por esse 3 aqui. Então, é só fazer aqui a regra de 3, multiplica cruzado e vai te dar os dois valores aqui de x e de y. Só que eu tenho ali pontos, né, que não posso colocar 5,62. Então, é sempre bom tabelar valores que terminem com 0 ou com 5. Por isso que você considera, então, que o meu x é 5,65, não 62, mas 65. Dali o meu y, 7,50, vezes 3, que é a altura, e vezes 2, porque são duas câmaras. Esse produto te deu 254,25 metros cúbicos, então bem próximo do volume reservatório que eu já tinha colocado aqui anteriormente. Né? Por que ele aumentou um pouquinho? Justamente por essa margem de segurança aqui do X, que não pode ser um número quebrado, então você coloca ele finalizando em 5 ou 0. Tá joia? O pessoal que precisava sair, deixa eu só comentar aqui com vocês. Acho que já saiu, né? Quem precisava sair. Boa noite, professora. Começou outra reunião, então tá bom. Então, eu gostaria de mostrar para vocês esses cálculos aqui para serem feitos, tá bom? Todos eles são verificados, então, dentro do dimensionamento. Então, lembrando que eu devo levar em consideração todas essas tubulações, reservatórios, seja dentro de casa, seja na área industrial. A gente viu hoje no exemplo que a área a área industrial, né, utiliza, por exemplo, valores de 25 litros por segundo, igual estava aqui no exercício. Então, é importante vocês sempre levarem esses pontos em consideração dentro do dimensionamento. Vamos colocar aqui. Então, ele vai indicar para vocês quando eu devo ou não colocar esses valores dentro do cálculo, né? Então, é muito importante saber que o sistema de abastecimento de água, ele vai levar em consideração tanto o consumo per capita, mas também essa questão se vai ter meio industrial, comercial no meio, porque daí eles vão estar utilizando mais ou menos água, né, do que é utilizada apenas numa casa. Então, quando eu faço o sistema de abastecimento, além da margem de segurança,
eu devo considerar que eu vou ter perdas durante o sistema, eu vou ter também o consumo na própria ETA para lavagem, né? Então, nesse caso aqui, o consumo da ETA é de 3%, então ela faz a retrolavagem, ela verifica a questão dos filtros, então os filtros também vai utilizar aquela água, nem tudo que ela captou e produziu e tratou, ela vai já jogar para a rede de distribuição, então uma parte é utilizada. Sabe-se que ao longo do caminho, né, do sistema, uma parte também é perdida, então tudo isso deve ser levado em consideração nos cálculos. Por isso que as equações, elas ficam um pouco maiores, né, levando em consideração, então, até onde que eu estou tratando. Quando eu falo na questão da ETA, que ela que consome 3%, apenas é verificado nessas primeiras etapas, que é então a captação. Então, antes da ETA, o que tem? Eu tenho a captação dessa água, eu tenho a estação elevatória até ela, a adutora, que é a tubulação, e a própria ETA em si. Então, dali nesse caso, eu coloco um produto de 1,03. 1 porque é o próprio sistema, e 0,3 que é o adicional que a ETA consome. Então, era 30%. Então, 30 divididos por 100 dá o teu 0,03 que a gente coloca aqui nessa equação. Então, eu gostaria que vocês, quando a gente finalizasse a aula, pudessem estar fazendo essas continhas na calculadora para ir treinando mesmo, vendo se esses valores batem com os resultados que eu coloquei ali do lado, para facilitar isso na hora da prova, porque as equações eu vou dar, né? E também qual que é o ponto? Estou falando da captação, estou falando da ETA, né? Eu estou falando da rede de distribuição, então cada uma delas ali. Mas o próprio cálculo mesmo, né? Que é importante de vocês irem praticando, então fazendo eles. Antes, como a gente tem ainda semana que vem, ainda mais uma aula, né? Depois eu vou fazer uma revisão com vocês. Eu vou estar preparando alguns exercícios somente para cálculo mesmo, para vocês colocarem ali em prática na calculadora, substituição de valor, e assim poder fazer esses cálculos e ver se batem os valores, não ser pego de surpresas, né? Não é algo difícil, como eu falei para vocês, vocês devem prestar atenção na questão do enunciado, se ele está falando a vazão em qual ponto específico, mas também com relação ao valor do quesinho, que é esse consumo per capita, quanto cada pessoa consome por dia. Então, às vezes é considerado 150, em outro caso, 200 litros, né, por segundo. Então, tudo isso você deve levar em consideração. Então, 200 litros por dia, né, por habitante, ou 150. Nesse exercício foi 200, mas no anterior, notem aqui que está como 150 litros habitantes no dia, tá bom? Então, eu vou abrir com vocês novamente a de Fazenda Rio Grande para a gente verificar junto como que é o sisteminha. Como eu adicionei algumas pequenas informações no documento, eu vou retirar ele ali do AVA para vocês terem o documento então mais arrumadinho. Então, eu coloquei para vocês, deixa eu só remover esse daqui, eu coloquei para vocês o documento do sistema de abastecimento em Bombinhas, e aqui agora tem também esse de Fazenda Rio Grande, que a gente vai conversar um pouco sobre ele. Daí depois eu ponho o slide e aproveito e coloco a aula para vocês irem acompanhando essa questão dos cálculos. Então, como os slides vão estar disponíveis, aproveita um tempinho que vocês tenham, pega a calculadora, substitui o valor ali. Eu aconselho a calculadora, ainda mais porque quando for verificar cálculos da população, que é o que está aqui nos slides anteriores, é importante, porque ele coloca elevado, e dali no celular é mais difícil de você colocar esses pontos aqui, ó, desse elevado ao tempo, né, da taxa de crescimento. Então, por isso que é melhor dele fazer na calculadora do que no celular. Eu tentei hoje pelo celular, deu certo também, mas é um pouquinho mais trabalhoso. Na calculadora ali você faz rapidinho. E também levando em consideração se vai falar uma taxa de crescimento de 20% ou 40%, e dentro da questão do próprio saneamento mesmo,
esse valor ele já vai ser verificado de uma maneira mais clara. Então, se eu tenho um sistema de saneamento bacana naquele município, então é claro que a taxa de crescimento tende a ser maior. Mas existem estudos também que, de acordo com o nível de escolaridade, as pessoas tendem a ter um pouco menos de filhos. Então, às vezes, pessoas que têm uma população mais carentes acabam tendo mais filhos, né, o casal, do que a população que, às vezes, já tem mais ensinos superiores, pós. Então, as pessoas acabam tendo mais conhecimento científico, acaba então tendo menos filho. Isso é um cálculo mais de IBGE mesmo, são levantamentos feitos com relação ao tipo da população. Mas outra questão que leva muito em consideração é que só vai crescer, as crianças mesmo só vão se desenvolver ao longo do tempo se realmente elas tiverem um sistema de saneamento bacana, né? Na aula que vem a gente vai ver um pouquinho essa questão mais dos números do saneamento, e dali depois na outra aula a gente vai fazer a revisão antes da prova, mas vocês vão ver como realmente parece uma coisa meio óbvia, que todo mundo tem saneamento, mas não é assim, não é a realidade, né? Aqui a gente vê diferenças muito grandes dentro da nossa população mesmo. Os brasileiros têm valores muito discrepantes de quem tem ou não tem acesso ao saneamento, tá bom? Então eu vou deixar só salvo aqui o slide para poder colocar para vocês lá no AVA. Então, quem tiver interesse, vocês baixam do AVA lá o slide e aproveitam para fazer esses cálculos que eu apresentei para vocês, tá bom? Esses cálculos de dimensionamento tão tranquilos, cálculo de população, o dimensionamento a gente tem aqui valores do reservatório, e também em questão de dimensionamento da tubulação mesmo, já também existem valores tabelados, né, de acordo com a minha velocidade ou de acordo, né, com a minha vazão, então metros por segundo ou litros por segundo, metros cúbicos por segundo, você consegue calcular o dimensionamento da minha tubulação, né? Notem aqui que quanto maior for a minha vazão, maior tem que ser o diâmetro da minha tubulação, ela tem que ser maior justamente para aguentar, porque quanto mais volume de água, mais pressão eu vou ter ali no meio também. Então, deixa eu só salvar aqui. E dali eu já ponho ali para disponibilizar para vocês no AVA os slides da aula de hoje. E a gente já aproveita para verificar esse documento que é o Plano Municipal do Saneamento Básico de Fazenda Rio Grande. O Marcos perguntou sobre monitoria. Eu não sei como que está funcionando a monitoria. Se tem algum aluno que faz essa questão de algum marcar horário para tirar dúvida, não estou sabendo, Marcos. Mas, assim, eu fico à disposição para tirar dúvida, o que tiverem de dúvida pode perguntar para mim que eu vou respondendo, tá bom? Então, pode ficar tranquilo, que a princípio eu não sei nem de representante da turma de vocês. Então, vou colocar aqui para vocês o slide da aula, né? Esse aqui já está atualizado. Vai ficar mais fácil de vocês baixarem esse documento depois e poderem fazer esses cálculos que eu comentei com vocês. Então, deixa eu verificar aqui. A gente põe aqui mais para baixo. A mesma coisa, faz a mesma forma de inserção do documento como a gente faz as provas e trabalhos no AVA ali. Então, agora já está disponível para você esse novo documento. Então, agora arrumadinho lá. Então, eu tenho os slides, o plano municipal e o sistema de abastecimento em Bombinhas. Vamos dar uma verificada nesse sistema aqui, nesse plano municipal, então, com um pouquinho mais de detalhes. Vocês que são de Fazenda Rio Grande acabam tendo mais contato, né, com relação a isso. Então, por exemplo, aqui tem a sede municipal, tem a parte das comunidades
mais isoladas. Vou aumentar um pouquinho aqui, para facilitar a visualização. Então, aqui a Rio Abaixo, Passo Amarelo, Samambaia, Campo da Cruz, São Sebastião, Fazenda Iguaçu. Então, ele vai falar sobre os índices de atendimento do abastecimento de água, né? Então, quantas pessoas conseguem ter esse sistema de abastecimento. Então, nesse caso aqui, esse Plano Municipal do Saneamento Básico, PMSB, de Fazenda Rio Grande, o objetivo dele, e ele sempre é feito, nesse caso aqui, foi para apresentar o diagnóstico do saneamento básico dentro do município de Fazenda Rio Grande e verificar um planejamento para o setor. Porque, igual a gente falou, ao longo do tempo, você vai verificando se realmente a população aumentou naquela quantidade que você estava planejando, e se não, por exemplo, se ele teve um crescimento muito maior ainda, você vai, então, verificar a necessidade de fazer, então, um dimensionamento mais rápido. Então, você não vai ter tanto tempo assim esperando a população crescer para daí mudar o seu sistema. Se a população está crescendo muito rápido e muito além de uma forma exponencial, né, a cidade está desenvolvendo, está atraindo mais pessoas, ou a própria população está tendo mais filhos, isso faz, então, com que o seu sistema ele tenha que ser revisto. Então, eu vou ter que verificar sempre se meu plano municipal está sendo adequado. Esses estudos são importantes até mesmo porque os governantes vejam a necessidade de precisamos guardar dinheiro, demandar o dinheiro para essa área do saneamento, né, onde realmente precisa, porque a gente viu que o saneamento ele está totalmente vinculado com a saúde. Então, se eu não tenho um sistema de água bom, não faço coleta do esgoto, o meu risco de estar, então, fazendo com que o pessoal não consiga receber essa água com qualidade vai fazer com que eles tenham mais problemas de saúde. Então, eles ficam em contato com o esgoto, acaba tendo mais doenças, que são aquelas com veiculação hídrica. Então, isso prejudica com que eles tenham acesso a esse saneamento, a água boa, e dali eles vão fazer o quê? Vão correr para o SUS. Vai ser necessário, então, ter um sistema melhor ainda do abastecimento para eles. Vou usar muito mais o sistema de saúde. Então, aqui está o documento, né, para vocês, desse sistema de abastecimento, agora que está compartilhando mesmo. Então, ele falou sobre as prioridades e os objetivos. Então, o objetivo primeiro é mostrar como que estava sendo o plano atual, como que está sendo feita a determinação, a disposição, a distribuição, se estava boa ou não, e com isso, então, verificar formas de melhoria e apontar alternativas possíveis, né? Então, aqui o trabalho abrangeu a sede municipal e outras comunidades isoladas, Rio Abaixo, Passo Amarelo, Samambaia, Campo da Cruz, São Sebastião e Fazenda Iguaçu, tá bom? Daí aqui ele fala um pouquinho sobre a metodologia que foi utilizada, e aqui a gente tem a população de Fazenda Rio Grande. É claro que tem uma parte que teve um aumento, e é verificado um aumento com relação à população rural, mas quando a gente leva em consideração a população urbana, o crescimento de 2010 para 2042 é muito maior. Então, é igual a gente falou, é quase o dobro, né, da situação de 2010, levando em consideração a 32 anos posterior. Então, ele fala várias informações com relação à distância da capital, que são 31 quilômetros, com relação ao Porto de Paranaguá, porque muita coisa vem pelo Porto de Paranaguá, então essas distâncias são importantes, além da questão de distância com relação ao aeroporto, exportação. Então, tudo deve ser considerado nesses aspectos. Fazenda Rio Grande tem uma área de 115 mil quilômetros quadrados e ele está numa altitude de 910 metros. Lembra que a gente falou, a questão de saber as altitudes, como que é a região, é justamente para você saber se vai precisar colocar ou não elevatórias, se vai precisar de sistema de bombeamento, ou se realmente a água vai escoar por gravidade
né, no tranquilo. Outro ponto é o clima. Por que eu preciso saber do clima? É justamente para saber se chove ou não bastante na região. Se o meu rio não vai correr o risco dele secar, se sempre vai ter uma vazão bacana, né? E também essa questão de você saber o clima é importante porque você consegue saber o consumo também. Então, locais que são mais quentes vão demandar mais água. Então, o pessoal vai tomar mais água, né? O pessoal vai suar mais, vai sentir mais calor, então vai precisar se hidratar, vai precisar tomar mais banho, e isso leva a um acréscimo no seu consumo. Então, isso também é importante de verificar. Outro aspecto, como que é o setor industrial e o setor da agropecuária? Então, é levado aqui entre os aspectos econômicos, né? Então, olha ali, agricultura apenas 1%, indústria 23%, mas o que se destaca mesmo dentro do aspecto econômico são os serviços, com 68%. Aqui a gente tem a questão do PIB e os principais produtos que são os produtos agrícolas, né? Então a gente tem que cebola, milho, soja e a indústria mesmo, que é mais a madeira, mobiliária e os produtos alimentícios. E vamos lá. O próximo, ele vai falar a questão do mapa da localização. Hoje vocês sabem claramente onde que é a Fazenda Rio Grande, qual é a localização, com quais municípios faz ou não divisa, mas dependendo do estudo, se colocar para vocês uma cidadezinha lá no Nordeste, de antemão vocês não vão saber aonde que fica, qual que é o tamanho. Então, esses detalhes, eles são importantes de sempre serem explorados e colocados no documento, a fim de que qualquer pessoa que pegue o documento, ele possa ter um conhecimento, né? Então, nesse caso, ele vai saber a área, eu vou saber se ele está ou não perto da capital, como que é a parte hidrográfica, né, dessa cidade. Então, eu vou saber se ele tem ou não condição de estar fazendo captação de um manancial, ou se vai buscar fazer a questão de captação em águas subterrâneas, ou se vai dar com a parte superficial mesmo. Se ela é muito grande, eu vou precisar fazer captação em mais de um ponto, se eu vou precisar fazer mais de uma estação de tratamento de água. Então, tudo isso vem a somar. Então, nota que, como a gente tem o rio Despique, mas tem aqui o rio Maurício embaixo, né? E tem aqui a parte mais civilizada, vamos dizer assim, mais urbanizada, né? Nessa parte aqui do que na área verde. É claro que ao longo do tempo essa situação vai mudando, a população vai aumentando e essa área verde vai saindo, porque o pessoal vai fazendo habitação ou até mesmo o setor industrial vai crescendo nessas partes também. É claro que existem, pelo tal rio, existem áreas aqui, regiões de área de preservação, então não vão obter licença de construção, então é necessário ter um distanciamento também nessa questão. Mas, se a cidade vai aumentando, eu vou ter que fazer uma readequação do meu sistema de abastecimento local. Por isso que a gente vai levar em consideração esse ponto também. Ao longo de uns 30 anos para frente, o que vai acontecer? Nos exercícios do slide, a gente colocou 15, mas eu poderia colocar 20, 30 anos. Isso vai muito da margem de segurança que querem se fazer, né? Então, vai chegar, por exemplo, daqui a uns 10 anos e vão verificar, será que a gente precisa arrumar esses detalhes ou se está tudo ok? Então, isso também é importante para saber a questão do abastecimento. Então, você vai verificar as funções de abastecimento, como que é o sistema de coleta atual, se faz por poços, por captação superficial, minas, né? Como que é cada uma delas. Igual a gente estava vendo, então, a captação na Fazenda Rio Grande são pelos rios Passaúna, Miringuava e o Despique, tá certo? E a vazão estava ali em 9.371 metros cúbicos. Então, ela faz a parte de captação, ela faz a adução, trata a água, então, as 3 estações de tratamento, né, de cada um dos rios, ele é feito um somatório de quanto que ele produz. Nesse caso aqui, ele estava falando a portaria 2914 de 2011, é importante verificar, né, a questão de qual que é a portaria vigente, né, no momento, porque aqui estava em 2013, então ainda estava utilizando
uma portaria. Então, cada vez que vocês vão fazendo seus projetos, verifique se não teve uma atualização na legislação, né, para fazer todos esses dados conforme o que é solicitado, ainda mais nesse quesito de potabilidade, porque você vai ter que dimensionar a sua estação de tratamento de água de acordo com que ela atenda às normas que são solicitadas. Então, a gente verificou isso, se eu não me engano, na aula 2 ou na aula 3, mas acho que foi na aula 2 mesmo, essa questão dos parâmetros, o que é solicitado para você, então, verificar DBO, DQO, oxigênio, concentração de cloro ao longo da rede de distribuição. Então, são diversos pontos que você sempre vai estar discutindo. Então, vemos aqui a questão das comunidades isoladas, quantas famílias tem. Então, olha só, Rio Abaixo tinha aproximadamente 80 famílias, Passo Amarelo, 150, Samambaia, 40 famílias, pouquinho. Mesma coisa de Campo da Cruz, 40 famílias. São Sebastião, 180, e a Fazenda Iguaçu, a menor delas, com 30 famílias. Então, note que são comunidades menores que também estão solicitando, né, precisando de que chegue até eles o sistema de abastecimento de água. Então, o sistema de Fazenda Rio Grande atende 100% da população do município. Então, não é verificado partes sem o sistema de água. Não podemos falar a mesma coisa do esgoto. Lembra que a gente falou que às vezes a água chega tratada, porém ainda não tem uma rede coletora de esgoto, ou acaba coletando e jogando, não coletando e jogando no rio. Né? Então é importante de estar verificando isso. Não é porque atendeu na água 100%, que é 100% também na coleta de esgoto, coleta do lixo, né? A verificação da drenagem urbana. Então, cada um deles é visto de maneira separada. Então, aqui a gente verifica o que foi gasto com cada um deles, a captação, qual que é o volume, e a gente vê as ligações que são feitas. Então, aqui a rede de coletora e a rede de esgoto. Então, anote aqui que a gente tinha lá 3 estações de tratamento de água, mas o sistema de tratamento de esgoto apenas tinha uma estação com capacidade de 210 litros por segundo. Segundo os cálculos, esse valor está suficiente e não precisa ser alterado até 2042. Então, foi feita aquela projeção. Então, acredita-se de que daqui a 30 anos, porque ele foi feito em 2010, né? Então, daqui a 32 anos, a gente vai ter uma população X. Essa população X vai gerar tanto de esgoto e, por enquanto, ainda atende ao sistema já existente, né? Então, não vai ser necessário fazer uma ampliação. Mais perto de 2042, é feito um novo estudo, é verificado para mais 30 anos. E agora, como que está? Agora ficou muito cheia essa estação não vai dar conta de tratar, então é necessário fazer uma nova. Ou, além disso, agora a rede continua sendo adequada, uma só, eu preciso instalar outras para que atendam mais as outras regiões, outros bairros. Então, isso também é verificado no meio. Diz aqui quanto que foi gasto, né, em 2012, né, para o sistema de esgotamento sanitário. Então, essa parte dos investimentos também são colocadas. A gente verifica aqui com relação à demanda futura. Então, são tudo cálculos que são colocados, pesquisados, e também ele apresenta os programas que é verificado dentro do município. Então, qualidade do produto, universalização de acesso da população, igual a gente falou, é direito de todos terem um sistema de abastecimento. Então, eles verificam se realmente está atendendo todo mundo. Além disso, se está atendendo a todos, como que é feito esse consumo? Eles vão fazendo de maneira racional ou não? Então, aqui tem um projeto do uso racional da água, que ele estava projetado de 2012 a 42, então note que é um período de 30 anos. Então, programas visando incentivar o uso racional da água, fazendo com que, então, o pessoal, através de medidas de educação socioambientais, tomem consciência das suas atitudes e busquem mudar, né, as suas ações para justamente fazer esse uso racional da água, sabendo que nem todos têm acesso, que é importante valorizar a água, não gastar ela
de maneira desenfreada, mas tendo consciência. Então, é verificada tanto nessa parte socioambiental do uso da água, como também de conservar os mananciais. Como que eu vou retornar essa água depois para o manancial após o uso? Então, aqui já tem também um pouquinho sobre o sistema do esgotamento sanitário, que vai ser objeto do nosso estudo para a próxima prova. Mas, igual eu falei para vocês, abriu a torneira, saiu a água, ela já virou esgoto, mesmo não sendo utilizada. Ela caiu no ralo, ela já vai entrar em contato com outra água residuária e daí ela já se tornou esgoto. Então, é importante a gente sempre ter esse cuidado, né? De conseguir dimensionar e também fazer programas tanto para a água como para o esgoto também. Porque, afinal, o esgoto vai ser tratado e essa água, depois de ser tratada, é que vai retornar para o manancial. E depois, o que acontece? Fica aquele ciclo, eu vou captar de novo, tratar para tornar potável para uso. Então, esse caminho é importante de sempre ser verificado. Eu tenho que ver a questão da água, mas eu também tenho que cuidar do esgoto. O que eu estou lançando no esgoto? Eu preciso tratar ele de maneira adequada para que ele, então, retorne para o rio e depois eu possa captar também. A gente tem aqui também ainda dentro desse documento os planos de contingência. E aqui depois ele fala assim, tanto dos riscos potenciais do sistema de abastecimento, as origens e esses planos de contingências. Então, eu vou verificando o que eu posso estar fazendo ao longo do tempo. Qual que é o risco, por exemplo, falta de água parcial. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou reparar as instalações, se teve algum problema de vazamento. Ou se o meu risco foi paralisação do tratamento do esgoto. Então, eu vou comunicar a polícia, eu vou fazer a instalação de equipamentos, eu vou verificar aonde que teve os equipamentos ou instalações com problema, né? A princípio, eu vou fazer a utilização de caminhão-fossa. Então, enquanto uma alternativa não estiver boa, eu tenho que apresentar já soluções para substituir e fazer depois, posteriormente. Então, aqui, diretrizes do saneamento básico. E dali ele vai falando um pouquinho mais, encerra. Igual eu falei para vocês, ele apresenta no final os documentos oficiais. Então, aqui é do plano municipal, ao parecer técnico. E, por último, ele tem que comprovar da onde que vieram esses números, né? Então, ele coloca lá o sistema de abastecimento de água é o SAA, e quando eu falo do esgoto é o SES, Sistema de Esgoto Sanitário. Então, ele fala de cada um deles, o total de pessoal, quanto que são os gastos com materiais, serviços de terceiros, né, serviços internos. Então, note que todos os dados são descritos, é claro que ainda aqui está resumido, mas depois existem outras tabelas, por exemplo, enumerando cada um dos materiais que são utilizados. Então, tubulações de PVC, tubulações de PEAD, né, o polietileno de alta densidade. Então, ele vai colocando ali todos os valores e gastos para trazer um orçamento, né, financeiro bem claro do que vai gastar. Hoje em dia a gente tem o portal de transparência, então é importante realmente estar bem claro aonde que vai ser gasto, por que chegou nesse valor, para evitar qualquer desvio de verba, né, ou pelo menos tentar ao máximo evitar problemas desse tipo. Tá joia? Então, aqui a gente tem esses documentos, os cálculos. Quando vocês tiverem um tempinho, dê uma lidinha nisso. Aconselho vocês, então, a abrirem os slides, tá bom? E verificar as fórmulas de cálculo. Mas isso era a aula de hoje. A gente vai ter daí mais uma aula antes da revisão. Caso tenham alguma dúvida, ou se tentou fazer o cálculo e não deu certo, conversem comigo que eu vou tirando a dúvida, tá bom? Mas era isso por hoje. Eu agradeço a atenção de todos e já vou disponibilizar a videoaula de hoje ali no AVA também. O slide e os outros documentos já estão lá. Muito obrigada a todos. Boa noite.